E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, esse aqui vai ser um projeto, não é novo, porque ele é basicamente uma continuidade do que eu já faço, tanto quando eu converso com qualquer um de vocês aí que é mais próximo de mim, quanto quando eu posto no meu Instagram pessoal lá, que grande parte é zoeira, mas às vezes tem umas reflexões que são reais ali. E aqui vai ser um espaço que eu vou usar para eu falar sobre as coisas que vêm na minha mente, assim, e fazer algumas reflexões interessantes. Sempre, claro, lembrando que eu embaso tudo que eu falo aqui em sonhos proféticos que eu tenho. Qualquer dúvida, questionamento ou reclamação, podem encaminhar à ouvidoria ou ao saque do Oráculo de Delfos. Abraços e vamos pra cima. Bom, pessoal, por que que eu resolvi fazer isso, né? Então, basicamente, vocês sabem, eu sou uma pessoa que não me contenta só com ser meus atributos mais imediatos, assim, da personalidade, da função, ocupação, ofício, etc. Nunca consegui me contentar, apesar de eu tentar em algumas fases da vida. Acho que não tem problema nenhum dizer, mesmo que eu vá ser anônimo aqui nesse perfil, que eu sou médico, né? Eu sentia que eu estava extremamente atomizado, não tinha vida fora da profissão, por muito tempo eu senti esse tipo de coisa, e eu tomei várias atitudes para mudar isso, né? Então eu mantive, óbvio, minhas amizades da medicina, amo todos vocês, meus amigos que são colegas aí, sou um grande fã de todos e acho que vocês todos têm uma sensibilidade mais diferenciada do que a média da nossa profissão, que está bem pobre ultimamente. Mas eu sentia que eu falava só de medicina, eu tinha uma vida só restrita à minha profissão. E eu resolvi tomar alguns passos para eu me afastar disso e conseguir conquistar algo que eu já queria, que era basicamente uma independência meio espiritual, meio intelectual. Eu não depender só do meu ofício, da minha profissão, da minha área, para eu conversar com outras pessoas. Eu fiz amigos que não são médicos, eu me aproximei, comecei a ter hobbies que não envolvem medicina. Várias vezes, em vários ambientes que eu frequento hoje em dia, eu sou o único médico, ou um dos dois ou três, e eu gosto muito disso, não de eu não ter outros colegas junto, mas de eu poder fazer coisas que não são só coisas de médico, entendeu? E isso melhorou bastante, né? Mas não resolveu 100%. E aí por isso que eu resolvi criar um Instagram no passado. Ele serviu muito para isso, para eu descarregar ali o que eu sentia e não podia mais falar no meu privado do Instagram aberto, né? Justamente porque, assim, tem pessoas lá que eu gostaria de manter no privado do Instagram aberto, mas que eu não tenho a liberdade, nem acho que eles deveriam ter essa abertura comigo de estar nesse ambiente mais pessoal, né? Talvez um dia, quem sabe. Acredito que há maneiras, né, de lidar com esse tipo de angústia existencial que eu tinha e eu fui buscar inspirações, né? Então, quais outras pessoas da história, da literatura, da mitologia, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessas áreas e eu vou falar muito disso aqui. Quais outras pessoas, né, dessa gama de obras e conhecimento que eu tenho, que não é tão grande assim, passaram por dramas de não estarem satisfeitos com o estímulo intelectual e espiritual que tinham em algum momento da vida. Então, o primeiro que veio à minha mente foi de um livro que eu li quando eu estava ainda no ensino médio, né? Que é o livro do Kafka, o Metamorfose, né? Que tem como personagem principal o Gregory Samsa, que é tipo um trabalhador normal. Eu vou falar tudo na minha cabeça, tá bom, gente? Eu não lembro direito do livro, faz muitos anos que eu li. Eu tinha o quê? 13 anos quando eu li esse livro. Ele é um trabalhador normal, assim, que sustenta a família dele. E basicamente é um cara do CLT, assim, da Hungria, acho que é o país do Kafka, né? O Kafka era húngaro, não lembro direito. Mas eu acho que é. Aí o Samsa, ele é um cara que basicamente vive atomizado e só no modo trabalho, assim. Vive apenas para trabalhar e para exercer sua função. E um dia ele acorda, ele começa a regredir tanto como humano que ele acorda como uma barata. Ele já era um inseto antes dele virar um inseto, né? Basicamente é isso. E no final ele morre animal, né? Ele morre barata. Justamente ele não consegue sair desse ciclo, né, de animalização que ele entrou. E isso pra mim, eu lembro que quando eu era jovem, eu fiquei muito chocado com isso, né? Eu acho que foi aí que deflagrou tudo que eu tenho até hoje, né, pra ver como a literatura é importante. Então, isso me deu essa linha de pensamento que eu sigo até hoje, que de não querer me reter só ao que
ao que eu tenho no dia a dia, ao que eu tenho na profissão, ao que eu tinha no colégio na época, né? Nunca consegui me reter só a isso. E eu acho que é uma coisa que muitos de nós temos em comum, né? Os jovens sensíveis aí. A gente não se contenta com apenas fazer o que nos é ordenado. Inclusive, muitas vezes a gente tem uma distócia de exercer aquilo que nos é esperado socialmente, né? Então eu lembrei muito do Gregory Samsa essa semana, aquele meme do vídeo do Instagram do rapaz da CLT de 29 anos em São Paulo, aquele menino, né, que trabalha provavelmente na Faria Lima, deve ser bem rico, deve ganhar bem mais que todos nós aqui, provavelmente ali estimando aí o valor, deve ganhar uns 20 pau, ele deve ser gerente, alguma coisa assim. E ele contando a vida dele lá, que ele chega no escritório 9 horas da manhã, sai 9 horas da noite, mora num cubículo com dois cachorros que ficam o dia inteiro sem ver ele, e não faz basicamente nada a não ser, tipo, trabalhar, ver série, comer comida do iFood e. E é isso. E só, tá ligado? E além disso, ele não tem nenhum trabalho intelectual, ele não tem nada de interessante na vida dele. Quer dizer, eu não sei, né? Ele só não mostrou isso no vídeo. Acho que se ele tivesse, ele mostraria, né? Tava querendo se mostrar na internet. Mas é interessante que a maioria desses trabalhos de escritório hoje em dia, tipo assim, por que isso parece tão vazio pra nós, pra eu, para mim, pra vocês também provavelmente? Por que você só ir pra um escritório todo branco em cubículos e ficar lá fazendo planilhas de Excel e reuniões que poderiam ser e-mails o dia inteiro, sendo que você poderia, sei lá, tá fazendo qualquer outra coisa na sua vida? Por que isso parece tão miserável pra nós, tipo, pegar trânsito, etc. Muito mais miserável do que trabalhar numa lavoura, numa fazenda ou ser um sapateiro. Eu acho que tem muito a ver com Eros, né? Então, quando a gente lê, pô, a gente teve a trilha recentemente aí do nosso grande amigo Daniel, que, pô, é um irmão pra mim, cara, e sinceramente, começar a ficar amigo do Daniel, ficar amigo dos meninos todos de vocês aí, e começar a ir nas trilhas, mano, mudou tanto minha vida pra melhor que eu não posso nem dizer o quanto eu agradeço vocês. Mas é uma coisa que o Daniel falou na primeira trilha, né, que era sobre o banquete do Platão. Um livro sobre sentido, né, sobre o amor e sobre o sentido das coisas. Então, eu acho que a pessoa que era um sapateiro, a pessoa que é um agricultor, ela tem uma relação muito mais próxima com o sentido daquilo que ela faz, com o Eros, do que o cara que é o CLT goslopeiro que tá aí o dia inteiro, mano, só consumindo, tipo, consumer, né, daquele meme lá gringo americano. E além disso, né, além do cara ter mais sentido, ele vê aquilo que ele se esforça para fazer realmente se materializando em algo palpável, algo que ele fez, algo que é dele, que ele pode vender, ou dar, ou emprestar, ou oferecer aos outros, uma coisa concreta, né? Algo que não é etéreo. Além disso, olha a comparação dele com esse rapaz, né? Primeiro, ele estava normalmente operando no próprio negócio, esse profissional antigo, né? Então, um agricultor, por mais que ele fosse um servo de algum senhor feudal, eles tinham as terras dos servos, que eram da família do servo mesmo. E o pagamento para o senhor feudal, ele era pago com o trabalho do servo nas terras do senhor feudal. E aí tinha as terras dos servos, que eram hereditárias, por isso que eles eram presos à terra. E tudo que era produzido pelo servo na própria terra era dele, entendeu? Então, mesmo na época medieval, onde você era meio que propriedade do senhor feudal daquela região, você tinha uma relação umbilical com aquilo que você produzia. A comida que você tinha plantado na época do outono crescia durante todo o ano e você colhia no final do ano, ela era aquela mesma comida que você plantou. A semente que você plantou vai ser o pão que você vai comer na época do inverno, quando você estiver com fome ali no frio. Isso é muito importante. Você estar usando um sapato que você mesmo produziu ou que você comprou do seu vizinho, você trocou por uma telha que você fez para ele, você trocou por uma camiseta que a sua avó costurou e te deu. Isso era muito interessante, assim, né? Era algo muito palpável. As pessoas tinham uma relação muito mais íntima com todas as coisas à volta delas, assim. Inclusive com a própria terra, com o próprio país, com a própria nação. E eu acho que isso é uma antítese tão grande com o que a gente vê hoje, né? Então, basicamente, todos nós somos meio que cidadãos do mundo. Nós todos cidadãos do mundo, né? Nós todos vivemos na internet, então a gente tem acesso ao pensamento de bilhões de pessoas. Apesar de haver microculturas segmentadas, múltiplas, então você toda hora vê uma pessoa de 1 trilhão de seguidores que você nunca ouviu falar na sua vida, há uma monocultura da internet mundial, da grande mídia,
do que é famoso de verdade, né? Que é muito mais titânica do que era antigamente. Então, haviam os famosos da cidade, haviam os famosos do bairro, mesmo quando eu era garoto, quando vocês eram garotos. Hoje em dia isso não existe mais, essa figura morreu. Há o famoso da internet, o famoso do seu nicho da internet, e o famoso mundial, que é famoso em qualquer lugar. Então, o Tony Ramos é reconhecido do Oiapoque ao Chuí. O Tom Hanks é conhecido do Alasca até o Suriname, do Alasca até a Austrália, entendeu? No mundo inteiro. Agora, aquele Buzeira lá, eu só descobri quem o cara era quando ele foi preso. Eu não tinha ideia, o cara é enorme. Esses influencers aí que toda hora estão virando polêmica, cara, eu só descubro quem eles são quando eles aparecem em páginas do G1, ou em páginas policiais, ou no Cidade Alerta, sei lá. Em algum lugar onde é muito amplo, assim. Onde o guarda-chuva abriu demais, sabe? Naquele guarda-chuva de prioridades, assim. Vou tentar deixar isso meio visual aí no vídeo. Então eu acho que a gente não tem mais essa relação umbilical com nada no mundo. A gente tem uma relação muito etérea com as coisas. E isso é muito exemplificado nesse meme do rapaz da CLT que a gente estava falando antes. Então, ele é um garoto que ele vive, ele fala com o linguajar e as piadinhas meio que da internet brasileira mainstream, assim, né? Então você vê que é basicamente uma forma de mostrar, de sinalizar que você pertence ao clã, né? Ao bando. Então ele fala, ó, sou da tribo dos normais, digamos assim, entre aspas, né? Ele fala com o mesmo linguajar, usa as mesmas gírias, fala do mesmo jeito, faz as mesmas coisas, que é basicamente, resumindo, né? As gírias são o linguajar do Casemiro Miguel, das lives que ele fazia na época da pandemia, é as mesmas até hoje, então isso não evoluiu, e das lives da Cazé TV, que eu não sei por que são adotadas por essa galera meio millennium tardio, meio geração Z mais à esquerda, como se fossem a língua franca do Brasil, que é uma coisa meio paulista, meio carioca, de Zona Sul, mas muito internetizado, que fala de um jeito bem peculiar, que é o sotaque Pedro Certezas Casemiro, Fred Desimpedidos de Ser, digamos assim. Que é da onde surgiu o Brasa, é da onde surgem essas merdas aí, entendeu? Que botam na conta de São Paulo, sendo que é uma coisa bem mais carioca do que paulista, assim. É um carioca meio trouxa, meio zona sudoeste, assim, mas é uma coisa meio carioca também. Então, vocês, meus amigos cariocas, não tirem o corpo fora dessa polêmica aí, que vocês têm parte nisso sim, tá bom? Bom, mas eu fiz uma digressão meio nada a ver. Bom, voltando. Eu acho que esse meme do cara do CLT, ele tem muito a ver com isso, assim, como uma antítese desse trabalhador antigo que via em tudo que ele fazia, em tudo que ele fazia na vida dele, em tudo que ele participava, na igreja, na guerra com a bandeira do condado, do ducado ou do reino que ele fazia parte, servindo ao senhor feudal que era o chefe dele todos os dias, protegendo as terras que ele vivia, toda a comida dele era a comida que ele plantava, o que ele trocava por outra coisa que ele fazia, a comunidade inteira dele se conhecia, se ajudava quando preciso. Isso tem coisas boas e coisas ruins, tá? Mas isso dava mais sentido às coisas, entendeu? Antigamente. O que a gente não vê hoje. Hoje em dia esse cara ele tá atomizado, ele tem uma monocultura de internet, ele fala do mesmo jeito que todas as pessoas que aderem a essa cultura internetizada mainstream, que é muito mais titânica que a cultura antiga, até da época que a Globo imperava no Brasil inteiro, as Globos regionais respeitavam meio que as culturas regionais. Agora a internet é tão ampla que esses caras São Paulo-Rio, esse eixo São Paulo-Rio aí, dominou tanto que meio que virou a monocultura brasileira, assim. Não só brasileira, mas lusófona, né? Então você vai ver até crianças portuguesas, angolanas, falando como brasileiros desse eixo aí, que é uma coisa até meio triste, assim, de se pensar. Mas esse cara tá atomizado, ele passa o dia inteiro preenchendo planilhas que ele não sabe para que servem direito, fazendo reuniões que ele não vê sentido, fazendo atividades no seu dia a dia profissional que poderiam muito bem terem sido feitas de casa e que na maioria das vezes são inócuas. Grande parte do que ele faz e grande parte do tempo que ele passa no escritório é para ficar puxando o saco e sinalizando virtude para o chefe, para ver se ele descola uma promoção e para ver se ele não é mandado embora, porque esses caras nem se colocam no mercado novamente. A maioria das vezes, esses caras de tech e finanças, quando eles são demitidos, eles não conseguem se recolocar no mercado, isso é outra coisa. Então o cara ele depende muito de ficar puxando o saco do chefe e tal. São poucas empresas e lugares que esses caras têm para trabalhar. E as promoções deles são meio que uma armadilha também.
Uma vez que eles começam a subir muito na hierarquia da empresa, ou eles viram chefe, sócio, sei lá, ou eles são tesourados quando eles estão mais ou menos com 40 anos, assim. Então, uma história que eu vi muito entre pais de amigos, irmãos mais velhos de amigos, pessoas que tinham uma carreira meio fixa numa empresa só, assim, vão crescendo, 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 vivem a vida de forma meio perdulária, assim, fazem alguns investimentos meio errados, compram sítio, viajam muito e tal, etc., gastam muito. E aí, com 45, 50 anos, são meio que demitidos da empresa, porque se o chefe for promover ele acima, ele vai acabar ganhando muito dinheiro, vai começar a ser mais oneroso a empresa do que ele gera de valor. E esses caras são demitidos e não conseguem se recolocar no mercado, porque ninguém vai querer contratar ele pelo que ele ganhava, que já era muito na outra empresa. Ele meio que sabe que ele não gera valor nenhum, assim, grande, porque a profissão dele é meio cocô, esses caras de escritório é tudo assim. Hoje em dia, tá meio que tudo automatizado. Um garoto de 19 anos que sai da faculdade fazendo a mesma coisa que ele fazia com quase a mesma eficiência e ele ganha, sei lá, 3 suquita e um vale transporte, entendeu? Enquanto o velhão lá, ele ganhava 40 pau. E esse garoto, ele meio que, esse garoto de 29 anos que trabalha em São Paulo, ele meio que já sabe disso, inconscientemente. Ele sabe que o que ele produz não é muito importante, assim, e não é muito valorizado. E, na real, que não tem muito valor mesmo. E que ele ganha muito mais do que ele deveria ganhar, assim, na real. Então ele, mano, ele reza todos os dias pro chefe dele não perceber que ele é meio que substituível e pra ele continuar com o emprego dele, que ele ganha 20 pau na Faria Lima pra ficar indo de social e pegando trânsito e pagando de bonitão pra aparecer em reuniões de Zoom e pra mandar comunicados ridículos no grupo de WhatsApp da empresa. Eu acho que esse cara ele reza todos os dias pra o chefe não perceber que ele é inútil. Ele não deve nem ficar doente. Se ficar doente, não pega nem atestado, vai doente pra trabalhar. Porque se o chefe dele perceber, algum dia que o chefe dele perceber que ele é meio inútil, esse cara tá na rua. E aí fudeu o esquema, entendeu? Porque ele não se coloca numa empresa ganhando a mesma coisa. Esses caras nunca se colocam. Eu dei uma generalizada aqui, né? Foi um pouquinho fatalista, mas tem um fundo de verdade no que eu disse. Era meio piada, meio verdade. E isso me lembra muito aquele meme do BAP, né, cara? Clássico. Né, eu não vou fazer o sotaque romeno dele, mas basicamente é: Can anyone explain getting up at 5 a.m. to quaff Dunkin', work 2 part-time jobs, 4 hours in traffic, fat wife, why isn't ISIS better? Então basicamente ele tá falando, cara, viver assim é pior do que viver, sei lá, sendo um guerreiro santo jihadista do ISIS que mora numa buraco no meio da caverna, tudo fudido, cheio de cocô de morcego, dando tiro em curdos o dia inteiro. É bem melhor do que viver essa vida mundana que não tem significado nenhum, cara. E é verdade, mano. O cara do ISIS, ele tem mais significado na vida dele do que esse cara da Faria Lima. Ele tem uma relação com aquilo que ele faz todos os dias, que é dar tiros em curdos, muito mais próxima do que o cara da Faria Lima tem com as planilhas dele. Entendeu? E é interessante que agora, não é o ISIS, né? Tô falando de outra coisa. É do Talibã, né? O Talibã ganhou, né? A revolução lá no Afeganistão, eles conseguiram expulsar os americanos de lá e eles estão controlando o país. E o Talibã saiu das montanhas, que eles ficavam lá escondidos dando tiro em americano, para ir pro interior. Para ir pro interior não, aliás, né? Para ir para Cabul, que é a capital, e participar da administração do país, agora que eles são uma teocracia islâmica, né? E tem relatos de que vários dos ex-guerrilheiros estão absolutamente miseráveis lá na capital, sendo meio burocratas do governo, assim, que é o emprego que esse cara, por exemplo, da Faria Lima, amaria ter, né? Tipo, bagulho basicamente hiper seguro, que ele ganha bem, que ele tá lá na Cabul, a capital do Afeganistão, sendo nos tops do regime e tal. Só que o cara entrou quando ele era um revolucionário. Ele entrou para ser revolucionário. E agora que ele conquistou a revolução, ele não quer ser um burocrata do governo. Eu acho que é um negócio meio Che Guevara, assim, né? O Che Guevara, ele participou da revolução em Cuba, né? Ele virou ministro da indústria de Cuba logo depois. E ele largou para ir ficar fazendo revoluções pelo mundo, justamente por isso, porque ele é um revolucionário por natureza. Ele não é um burocrata, entendeu? E óbvio que existe muito valor em bons burocratas, em bons administradores. Mas olha que interessante que é isso, né? Então, quão mais significado nós temos na vida quando a gente está fazendo algo simples, igual ir pra guerra, igual trocar tiro, que é uma coisa que o homem moderno assim só nunca vai fazer na vida. É 1 bilhão de vezes mais comum você ver uma pessoa
com um emprego white collar aí, que vai ficar no escritório sob luz branca, digitando coisas sem sentido que não servem pra nada, que é basicamente um daycare de adulto aí, que é um não emprego, que vai ser substituído por IA daqui a 3 segundos e meio. É muito mais comum isso do que você encontrar um guerreiro por natureza. E eu vou falar disso mais tarde, mas eu acho que isso que fascinou tanto a galera quando aquele menino que fazia direito na USP lá foi pra Ucrânia e morreu na guerra. Tipo, a galera ficou. Eu fiquei também mexido com isso. Tipo, mano, o cara, ele realmente. Ele não quis ser só mais um. Ele quis ser um guerreiro, sabe? Ele foi lá e, mano, morreu na guerra e foda-se. E ele tinha dito já que se ele morresse, tava tudo bem, entendeu? Eu acho que isso, óbvio que é meio ridículo o cara morrer pela guerra mais retardada do mundo, né? Mas há algo aí, sabe? Há algo maior aí. Há algo profundo em você seguir a própria vontade e foda-se tudo. E outra forma, né, de lidar com toda essa angústia, eu acho que ficou mais famosa no passado, mas volta sempre, né, na nossa bolha ali de amigos ali da internet, que é o famoso velho tutu passa, né? Que é um grande ídolo aí. Então é um velho que ele tem uma tatuagem no peito escrito tutu passa, mano. É um velho italiano, aquele bronze frango de padaria, extremamente típico do carioca 40 plus, funcionário público aposentado, que ganha uma bolsa gorda do governo pra não fazer nada e ficar jogando futebol na praia de Copacabana com os amigos dele. E, cara, ele fascina tanto a gente porque ele faz o que ele quer, sabe? Ele consegue, ele tem um império sobre a própria vontade, sobre a própria existência, que é algo que a gente que trabalha nesses empregos meio sem sentido, eu não, né? Graças a Deus eu fiz algo que eu gosto muito de fazer, que eu vejo muito sentido. Mas a galera que trabalha em escritório, eles não têm império sobre a própria vida, eles não têm volição sobre o próprio destino deles no dia, entendeu? Que é a diferença de você trabalhar no escritório na sua empresa pessoal e você trabalhar num escritório na empresa de outra pessoa, numa XP da vida, no Banco Itaú, no Banco Master, sei lá, foda-se o banco. Trabalhar em qualquer lugar que não é a sua empresa é uma bosta. Você está construindo para outra pessoa, você está construindo o sonho de outra pessoa, entendeu? Eu sempre fiquei pensando isso, por isso que eu sonho muito em ter meu próprio consultório no futuro. Justamente para eu não precisar depender de outras pessoas para eu trabalhar, sabe? Para eu conseguir ter as minhas próprias coisas. Eu acho que isso é muito importante, pelo menos para minha psicologia. E o velho Topaz é meio que isso, ele foda-se tudo, ele tem paz interior e ele faz o que ele quer e foda-se. Mas ele é aquilo, né? Ele tá meio que ignorando os problemas, então ele não liga pras coisas. Ele tá gordo, ele tá fumando lá, sei lá. Ele só cagou pra tudo, entendeu? Tipo, ele vive do dinheiro. Por exemplo, vai extrapolando. Digamos que o velho Topassa fosse o velho tudo passa, carioca, Márcio, 45 anos, aposentado da Rio Luz desde os 40, que ganha uma bolsa de 30 pau por mês pra ficar na praia coçando o saco, tomando sol, jogando futebol com os amigos, que são aqueles caras que tem cabelo branco, grande, sabe? Meio que no ombro, assim, enroladinho, amarrado, que ficam jogando futebol bem pra cacete lá na praia, dando em cima das minas que passam na rua. Cara, esse cara, ele está vivendo uma vida muito foda, porque ele faz o que ele quer e foda-se. Ele não tem muita ambição e tal. Isso é muito legal, porque ele faz o que ele quer, foda-se, mano. Tem ambição maior do que isso, você ter controle sobre aquilo que você faz, sobre a hora que você acorda, a hora que você vai embora, o que você faz, o que você bebe. Esse cara não tá nem aí se ele tem que trabalhar amanhã, igual eu tenho, igual você tem, provavelmente. Ele só tá aí pra curtir o momento, entendeu? Isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo ele vive da força, do esforço de outras pessoas que estão pagando a conta dessa vida de marajá que ele tem lá no Rio de Janeiro, entendeu? E o velho Topassa é meio que isso, é meio que é um símbolo. Eu já vi críticas a ele, que vem principalmente da turminha ali dos tech lisérgicos ali, palantiristas, os tielistas, nossos grandes amigos aí, alguns aqui que eu amo muito, que ele é o espelho, o protótipo do ideal boomer, né? Que é o cara que ele não tá nem aí pro futuro. Ele quer que as próximas gerações acabem, se preciso, para ele ter os anos de glória da aposentadoria dele. Que, tipo assim, anos de glória
aproveitados em uma época que a vitalidade do cara já tá no pé, que ele já não consegue fazer nada do que ele fazia quando era jovem. Quer dizer, óbvio que eu tô aumentando tudo, né? Que ele tá sugando os outros mais jovens, muitos outros mais jovens, para ele conseguir viver aquela vida enquanto esses mais jovens estão no veneno se fudendo, entendeu? E eu entendo isso e concordo em certa medida, que ele é uma pessoa que assim, entre aspas, se entorpece, mas ele permanece saudável mentalmente, assim, às custas de outras pessoas que estão se fodendo por ele, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar como crítica ao velho Topassa aí, que é uma grande figura que a gente admira muito. Bom, há outras linhas, né? Então, eu li recentemente, né, o livro Hamlet do Shakespeare, que é um livro assim maravilhoso, e eu tenho até um pouco de vergonha de dizer que eu me identifiquei muito com o personagem do Hamlet. Então ele é um cara que ele fica refletindo muito sobre as coisas, ele fica muito ressentido com as coisas que acontecem com ele, que realmente foi uma grande injustiça, né? Que o Hamlet ele é um príncipe da Dinamarca, que o pai dele morre envenenado pelo irmão. E é basicamente a história do Rei Leão, tá? Pensa aí na história do Rei Leão, só que sem aquela parte dele como besouro tal, e etc. E que no final realmente ele mata o Scar. E o Hamlet ele é um príncipe dinamarquês que o pai dele é morto pelo tio envenenado. O Hamlet ele fica ali no palácio, ao contrário do Simba, né? Ele fica ali no palácio, meio que sempre refletindo e elocubrando com os poucos aliados dele, né? Que é o Horácio e os outros cavaleiros ali que são leais a ele ainda, como que ele vai se vingar do tio, etc. E ele é visitado pelos fantasmas do pai dele, né? O pai dele que é o rei morto, né? O rei morto ele é visto por outras pessoas em alguns momentos e em alguns momentos não. E aí eu acho que é muito isso, né? É muito. Tem horas que o rei morto é realmente vivo, quando ele pede pro Hamlet vingar ele a primeira vez, e tem horas que o rei morto é uma noia da cabeça dele. Por exemplo, quando depois de o Hamlet matar o pai da Ofélia, né? Que é o grande aliado do tio dele, que matou o pai dele, ele tá com a mãe no quarto, tá confrontando a mãe, né? Que a mãe, o tio, qual que é a história mais ou menos, né? Então o tio matou o pai, ninguém descobriu, o Hamlet ficou com um gosto amargo na boca, mas não falou nada. Aí o tio assumiu o trono, casou com a mãe do Hamlet e nomeou o Hamlet o herdeiro. Então, teoricamente, ele não estava fudido, entendeu? E ele continuou vivendo no palácio. Inclusive, o tio, ele fez questão que o Hamlet vivesse no palácio e fosse o herdeiro dele. E não parece, quando você lê a história, pelo menos no começo ali, que o Hamlet vai ser morto pelo tio e tal. Depois o tio até planeja fazer isso, mas quando ele já está muito confrontando, né? O casal real ali, que é a mãe e o tio dele, que se casam. E todo mundo acha um escândalo, né? O fato de rapidamente, logo depois do velório do pai, a mãe ter se casado com o tio. O livro começa mais ou menos um mês depois que o pai do Hamlet morre, né? O rei. E esse casamento da mãe com o tio perturba muito ele, né? Então ele fica se torturando, pensando muito no pai dele e como o pai dele foi traído pelo tio e como ele perdeu ele não foi nomeado rei, e sim o tio, e como a mãe dele meio que traiu ele e colaborou com a morte do pai, que era um homem que ele considerava muito honrado, que era amado pelo povo, etc. E ele fica nessa inércia, nessa paralisia, e ele só vai agir quando as coisas já estão se encaminhando muito pro mal, assim, pra parte ruim da vida, quando ele deixa as coisas elas se desenrolarem de uma forma que ele perde o controle das coisas. Então ele fica na inércia, na paralisia, acaba perdendo o controle das coisas e ele padece por isso, apesar da morte dele. A morte dele foi muito heróica, né? Então, como acontece, né? O Hamlet, ele mata ele é apaixonado pela Ofélia, que é a filha do conselheiro real, que eu esqueci o nome dele agora. Esse conselheiro real, ele tem um filho que chama Laerte, que é o irmão da Ofélia, né? E o Laerte tá morando na França, ele tá morando no exterior. E ele é um grande espadachim. O Hamlet mata o pai da Ofélia sem querer, ele tava meio que ouvindo a conversa do Hamlet com a mãe, de trás de uma cortina, depois que o Hamlet ele fez uns atores interpretarem como se fosse o assassinato do pai, né? Pra perturbar o tio sai correndo da peça, fica puto, aí o Hamlet tem certeza que o tio realmente matou o pai, e porque ele
mandou os atores encenarem coisas que o fantasma do antigo rei falou pra ele, da forma como ele foi morto pelo irmão, né? Aí o Hamlet tá confrontando a mãe, todo mundo no castelo acha que o Hamlet tá ficando doido, né? E de trás de uma cortina, de uma tapeçaria, esse esse grande é, conselheiro real tá ouvindo e o Hamlet percebe a tapeçaria se movendo e tal, e ele esfaqueia a tapeçaria achando que era o próprio rei, né, que estava lá, o irmão do pai. É, para a tristeza e horror dele, ele percebe que não, que quer dizer, horror nada, né, porque ele nem se abala de ter matado o cara. Inclusive ele sai arrastando o cadáver dele pelo castelo. Aí beleza. Quando o Hamlet mata esse conselheiro real, a Ofélia fica doida, né? Ela logo depois ela acaba morrendo também, uma tragédia familiar absurda. E o Laerte volta do exterior, revoltado com o Hamlet por ele ter matado o pai dele e por ele ter causado a morte da irmã que amava ele. E ele desafia o Hamlet para um duelo. Só que o rei Cláudio, né, que é o irmão do rei Hamlet, né, que é o pai do Hamlet, príncipe, que é o titular da peça. O rei Cláudio ele dá um veneno pro Laerte pôr na lâmina da arma dele, da espada, para quando eles forem lutar, o Hamlet, mesmo que ganhe, morrer envenenado. E aí o Laerte vingar a família e o Cláudio, por consequência, ele ganharia esse rival ao trono, o Hamlet, que está abertamente desafiando ele na corte, né? Uma coisa que já ficou clara para todo mundo. Apesar dele estar ficando doido, todo mundo na corte sabe que o Hamlet é o herdeiro mais legítimo, né? E que ele está ativamente desafiando o pai. O pai não, né? O pai adotivo, né? Que é o tio, que matou o pai biológico, o rei Hamlet, assassinado e casou-se com a mãe. Durante a história toda, o Hamlet ele é posto em contradição, isso é muito interessante, né? Com o rei da Noruega. Então, o rei Hamlet, né? Que é o pai do príncipe Hamlet, o titular da peça, mais uma vez. Eu sei que isso é confuso que eu estou me repetindo, eu sou repetitivo mesmo, tá? Se acostumem. Ele foi um rei guerreiro e ele, durante a vida dele, nas campanhas militares, ele conquistou o reino da Noruega. Foi um dos últimos reinos que ele conquistou antes de morrer. Nessa conquista, ele mata o rei Fortinbras, da Noruega, e o príncipe Fortinbras, ele fica exilado. O tio, o irmão do rei Fortinbras, assume o trono, eu esqueci o nome dele, mas esse príncipe Fortinbras, ele fica no interior, meio que juntando o povo e cativando a população para tomar o trono dele de volta, para atacar a Dinamarca e tomar o trono dele de volta. Aí diz que durante a peça esse rei consegue dissuadir o sobrinho de fazer isso e tal, e que ele vai só atacar a Polônia, e ele ganha uma liberação da Dinamarca, que é o suzerano da Noruega nessa época, para passar pelo território deles e invadir a Polônia, que é pro leste, né? E depois que o rei Cláudio da Dinamarca, né, o tio do Hamlet, deixa o Fortinbras passar com as suas tropas que são muito fortes, ele pegou mercenários de várias regiões, ele cativou o povo norueguês do interior, ali as tribos guerreiras do norte e tal, para irem com ele. Ele se envolve nessas tretas palacianas com o Hamlet, com o Laerte, com todos os personagens ali da corte dinamarquesa, se envolve em tragédias pessoais que são causadas pelo pecado original dele, que foi matar o próprio irmão. E no final, o Hamlet e o Laerte estão duelando, os dois se ferem múltiplas vezes. Eu acho que o Hamlet, inclusive, vence o duelo, mas os dois morrem. E no final, o Fortinbras ele invade o palácio da Dinamarca, conquista a Dinamarca, e o Hamlet fala, ele abençoa o Fortinbras. A última coisa que o Hamlet fala diga ao príncipe Fortinbras que eu o abençoo, que ele cuide da Dinamarca, que ele faça o que eu não consegui fazer, etc. Porque ele via no Fortinbras, ele mesmo, isso é uma deixa óbvia da peça, né? Ele vê o Fortinbras como aquilo que ele poderia ter sido e não foi. Então, quando ele aceitou o convite do Cláudio para ficar na Dinamarca e não voltar para a faculdade, da onde ele poderia organizar suas tropas, seus soldados, tal, para voltar para conquistar a sua coroa de forma legítima, que é a conquista, que é a única forma legítima de herança é sangue e conquista, só existe isso. Ou você herda, ou você conquista alguma coisa. Não há outra forma de você ter legitimidade em um governo.
ele legitima verbalmente o seu espelho, né, o Fortinbras. Ele deixa claro que ele o admira, que ele gostaria de ter tido a coragem que o Fortinbras teve de dizer não para a segurança do castelo, de dizer não para ficar perto do tio que matou o pai, de dizer não para o conforto e dizer sim para possibilidade de correr o risco, para possibilidade de agir, porque no final o Hamlet ele teve inércia, ele não agiu, ele fez coisas muito piores, muito mais horríveis, justamente porque ele estava com medo de ação. Então, se ele tivesse desafiado o tio para um duelo e derrotado ele, que é o que o Simba faz no Rei Leão, ele teria conquistado o reino dele de forma legítima. Em vez disso, ele ficou agindo igual um lunático no palácio por dias, fazendo ilações e fazendo intrigas com as pessoas da corte e sendo maluco mesmo, e planejando peças de teatro e desafiando abertamente o tio na corte, em vez de estar montando tropas e invadindo o castelo, que é o que ele deveria estar fazendo. Então, eu acho que a grande mensagem aí é ser mais Fortinbras e menos Hamlet, né? Apesar de ele ser uma pessoa que é muito interessante, eu gosto muito do personagem. E a outra coisa que essa fragmentação, assim, de personalidade, ela pode induzir também é uma coisa meio Fernando Pessoa, né? Que você é, não integra suas várias facetas, etc. E você começa a criar alter egos dentro da sua própria personalidade. Isso é muito bom, né? Que você consegue dar vazão àquilo que você sente e tal e agir realmente sobre o mundo. Mas é meio que uma bengala, né? Você não integrar essas partes da sua sombra, da sua personalidade e tal. E óbvio que o Fernando Pessoa não é assim, né? O cara é extremamente iluminado, né? Uma pessoa extremamente especial aí que eu admiro muito. Mas se você olhar só nesse prisma, é meio que uma bengala, né? Então você cria um alter ego e você consegue agir por ele. E é meio que o que eu tô fazendo aqui, tá? É meio que isso. Mas não é o ideal, né? O ideal é você conseguir integrar essas coisas na sua vida pessoal de forma holística, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver, né? A coisa do Fortinbras tem muito a ver com uma linha mais vitalista da coisa, que eu também acho que é perigosa, porque você tem muitas pessoas que vão se fascinar por essa coisa da pulsão mortal, né? Essa pulsão de morte. Ela é um destino trágico. O próprio portador desse destino, o próprio titular desse destino, normalmente sabe que vai ser trágico. E mesmo assim ele fascina o cara. E o cara não consegue se ver fazendo outra coisa. Então é uma coisa meio Aquiles, né? Tipo, aquela dualidade dele de buscar a imortalidade na Guerra de Troia e morrer no processo, ou ficar em Phthia e viver uma vida maravilhosa, ter muitos filhos, mas seus bisnetos já não lembrarem seu nome. Então essa dualidade assim é muito forte, né? E a pulsão mortal é uma coisa muito presente na cultura ocidental, que eu acho assim, eu me fascino por isso também. Então é aquilo que a gente viu no rapaz da USP, né, que foi lá para a guerra da Ucrânia. Cara, ele fez uma decisão merda, porque assim, do ponto de vista óbvio, cara, o cara foi pra uma guerra que não tem nada a ver com a vida dele. Ele foi tomar tiro pela OTAN lá na Ucrânia, ele morreu e daqui a 3 meses ninguém lembra dele. Será? Eu acho que ele vai ser falado pra sempre, esse cara aí. Pelo menos eu vou lembrar dele pro resto da minha vida, provavelmente. E muitos de vocês também. Ele chamava-se Igor Amazonas, tá bom? Ele foi lutar na guerra da Ucrânia só porque ele não queria ter uma vida mundana. Ele queria participar de algo grandioso. E ele achou que ir para a guerra era uma coisa que daria para ele esse tipo de experiência. E ele foi e morreu. E haviam mensagens dele com amigos próximos que ele orbitava o mesmo ambiente que a gente orbita online, né? Que ele falava que se ele morresse estava tudo bem, que ele estava satisfeito, que era aquilo mesmo, que ele preferia correr esse risco do que viver uma vidinha de hobbit aqui em São Paulo, entendeu? Isso é admirável em algum aspecto, mas é perigoso, né? Porque você corre o risco de só não fazer nada de útil, entendeu? De só querer participar de algo grandioso, realmente fazer isso, mas essa grandiosidade sem propósito, ela é estéril, entendeu? Que acho que é o caso dele. E ele poderia ter se imortalizado, né? Então tem outras pessoas que tiveram a mesma pulsão mortal, morreram mesmo, mas acabaram se imortalizando porque o conflito deles tinha mais sentido. Então você pega, por exemplo, Lord Byron, né, que era um poeta inglês, né, um aristocrata poeta inglês ali do século XIX. Ele participou da Guerra de Independência da Grécia contra o Império Otomano. Ele foi lutar na Grécia. Tem algumas passagens bem legais, né? Então eu fui à Grécia recentemente, né?
Tem estátuas dele lá na Grécia que são maravilhosas, né? Dele como revolucionário. E tem algumas passagens que o pessoal de lá conta que são bem legais, né? Então ele era muito estudado, né? Era um homem das letras, etc. Sabia grego antigo, grego Koine, né? E ele deu um discurso pros revolucionários gregos lá em grego antigo, que era uma passagem da Ilíada, inclusive. Tipo, uma coisa linda, né? Algo exuberante. E ninguém deu porra nenhuma, porque eles não falavam mais grego antigo, mas o Lord Byron sim. Então é algo bem interessante, né? No final, a Grécia acabou virando um país, eles foram bem sucedidos, o Lord Byron realmente morreu em ação, né? E, e ele teve o que ele queria, né? Ele morreu de forma heróica, assim, lutando numa guerra que ele realmente acreditava, por essa admiração à cultura clássica, à cultura grega, etc. Que eu acho que tem muito mais sentido do que talvez você ir lutar pela OTAN na guerra do Zelensky na Ucrânia. Então, acho que essa pulsão mortal tem dois lados, um lado um pouco melhor do que o outro, mas ela é perigosa e meio estéril dos dois, entendeu? Eu não acho que nenhum dos dois configura muito guerra justa, mas eu acho que se você tem essa vocação, essa vocação arquetípica do guerreiro, e você não dá voz a isso, e hoje em dia os canais que você consegue dar voz a isso são mínimos, e já eram muito maiores no século XIX quando morreu Lord Byron. Hoje em dia são mínimos. Então, na época que o Lord Byron morreu, você poderia participar de clubes de duelos, você poderia, se você sentisse sua honra atacada, você poderia participar de um desafio de duelo de espadas até a morte com outra pessoa, que eu acho que é uma coisa aristocrática extremamente bela, que deveria voltar para a nossa sociedade. Você poderia se inscrever no exército do seu país e lutar em guerras múltiplas, ainda mais se você fosse um inglês, ou um americano, ou um europeu médio aí. Até o Brasil, cara. O Brasil lutou tipo umas 4, 5 guerras no século XIX. Guerras muito importantes. O Brasil chegou a ocupar Buenos Aires. Guerra do Paraguai, que foi brutal, mas que foi uma guerra que o Brasil venceu, uma guerra defensiva, né, que o Brasil venceu. E com muita propriedade, diga-se de passagem, que o Brasil nem exército formal tinha antes da Guerra do Paraguai. Mas essas avenidas para você extravasar o seu arquétipo de guerreiro, elas foram meio que se esgotando, né? Principalmente pelo consenso moral e ético pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que meio que jogou essas duas facetas da cultura ocidental, né? Uma contra a outra, né? A faceta liberal e a faceta identitária. E a faceta liberal acabou ganhando e impera até hoje. Acho que nós veremos em vida sua queda, mas é um palpite. Talvez eu esteja errado, provavelmente eu estou errado. Bom, e quando você consegue realmente fazer uma avenida saudável e grandiosa para sua vida? Quando você consegue realmente exercer a sua vontade e atingir plenitude naquilo que você faz e nas suas vontades e necessidades humanas, eu acho que você corre muito risco, o ser humano de excelência, o homem de excelência, ele corre muito risco de cair pela ubris, né? Então é aquela coisa meio faustiana de você ir longe demais, você ser destruído por tentar ir mais longe do que você pode. Então o Fausto era meio isso, né? Eu nunca li o Fausto, o livro, vou ler ainda. Eu tenho ele comprado, mas ainda não li. Ele é meio isso, né? Ele era um professor, se eu não me engano, ele foi baseado no professor Kant, que era um professor que passou a vida inteira estudando e tal, era um hiper gabaritado, mas que sentia que ele não tinha vivido nada na prática. E aí ele faz um pacto com um demônio, que é o Mephistófeles, e ele começa a fazer tudo o que ele sempre quis. Então ele consegue poder, dinheiro, ele tem as mulheres mais belas do mundo, inclusive ele tem um filho com a Helena de Troia, né, durante o romance, acho que o segundo livro do Fausto. E no final, a alma dele seria pega pelo Mefistófeles, né? É, mas Deus salva ele, né? Deus salva o Fausto. Mesmo que ele tenha sucumbido à ubris, assim, absurdamente, o Fausto ele meio que se arrepende no final, né? Então ele vê uma vila lá de pessoas que estão vivendo de forma pacata e tal, e ele percebe que aquelas pessoas, elas tiveram mais plenitude do que ele teve. Eu não sei, eu nunca li essa porra, mano. Mas eu li uma review dele e eu tô falando da minha cabeça, mas tudo bem, uma história que eu realmente li, é do Ícaro. Então, basicamente isso, ele consegue, vai, ele e o pai dele, o Dédalo, eles fogem, eles estão lá batendo as asas de cera ali por cima do mar, ali fugindo de Creta.
quando o Ícaro ele começa a querer voar muito perto do Sol e tal. Então ele já conseguiu, cara. Ele já tá lá. Ele atingiu o sucesso, mas ele quer chegar mais longe. E aí nessa, a cera das penas se derrete e ele cai no mar e morre, né? E o Dédalo olha o filho dele morrendo ali, sucumbindo à própria ambição, né? De experienciar coisas mais elevadas, né? E eu acho que isso é outra coisa que a gente sempre tem que ficar atento, né? Quando a gente começa a ir por essa linha que é mais vitalista, que eu acho que é mais interessante de se viver, entendeu? E outra coisa que hoje em dia é bem perigosa, né? É esse objetivo de ascensão dentro dessa linha, é você cair nessas coisas de lux maxing, de ficar se dopando, fazer um bodybuilding meio sucado, etc, que é para você atingir níveis de beleza, estética, performance que são meio que sobre-humanos, que é uma coisa que até entra naquela coisa grega de arete, né, de kleos e arete, né, que é os ideais da Grécia clássica. Mas que perverte tudo, porque você começa a regredir, você não faz isso de forma consciente e filosófica e pensada, e porque você vê sentido naquilo, você faz isso meio que a nível instintivo, é uma coisa meio que animalesca. Você começa a regredir tanto, você começa a avançar tanto nesse negócio de ascender, que você começa a regredir ao nível mais animal possível. Então você vê, por exemplo, o Clavicular explicando o porquê ele fazer Lux Maxing, e você percebe que o cara ele nem entende direito porque ele tá fazendo aquilo, tipo, ele nem quer tanto assim pegar mina, ele nem quer tanto assim atenção feminina, ele nem quer tanto assim ser bombado, tipo, mano, ele já falou várias vezes que ele nem treina. E ele nem é tão grande assim, tá ligado? Ele foi frame mogado pelo ASU Frat Leader, mano. E eu acho que devido a isso tudo, você começa a ficar meio animalizado, assim, você começa a ficar tão focado naquela coisa que você está fazendo para atingir um certo objetivo que você perde vista do objetivo em si, né? Então o objetivo era ficar mais belo para atrair mais mulher, ou pra, sei lá, melhorar pessoalmente. E você começa só ficar mais belo para ficar mais belo e você nem fica belo no final, tá ligado? Aí você vira tipo o Jorlan, tipo aquele cara que parece um bulldog, forte pra caralho e feio, sei lá. E eu acho que isso tem muito a ver. Eu vi isso algumas vezes sobre arte, né? Então a arte ela perde sentido quando ela começa a ser feita para outros artistas, não para o público geral. E eu acho que é muito isso também nesse aspecto, né? E até na medicina, então, você vê hoje a grande parte dos médicos de rede social, ele não faz conteúdo pro paciente, né? Ou se ele faz, ele tá querendo enganar. Ele faz mais conteúdo para outros médicos, tipo, para tentar vender cursos para médicos, para tentar fazer educação médica, entre aspas, meio cocô. E isso tudo é aquele negócio de você entrar em um ciclo de retroalimentação. Isso é marca de ciclos que estão se encerrando, de ciclos que estão entrando em entropia. E eu acho que é muito perigoso a gente entrar nesse tipo de coisa. E isso volta muito para Sócrates, né? Então, voltando para Sócrates, ele sempre falava nas aparições dele nos livros do Platão, principalmente do daimon dele, né? Que é como se fosse um espírito, alguma coisa acima, né? Alguma coisa mais elevada, que funcionava como um freio moral, um freio espiritual das ações que ele tomava que iriam trair a própria essência do Sócrates, né? O que era ontológico a ele. E isso aparece muito no livro Apologia de Sócrates, né, do Platão, que é o livro que trata do julgamento dele, né, em Atenas, por corrupção da juventude e não acreditar nos deuses, etc. E o Sócrates, ele deixa muito enfaticamente isso claro, né, naquele livro, o Daniel na última trilha ele falou super bem, né, que ele não traiu a si mesmo. Ele não traiu a si mesmo, mesmo em face da morte. Ele preferiu morrer do que trair a si mesmo. Ele preferiu morrer do que suplicar aos juízes de Atenas para perdoarem ele ou a implorar por uma punição mais branda, tipo um exílio, uma outra punição de multa, etc. Ele fala muitas vezes também, eu nem trouxe meus filhos que eu poderia usar para servir de vocês acharem que eu era coitadinho e tal, porque eu não sou essa pessoa, meu daimon não permitiria que eu fizesse isso. E outra maneira de você lidar com isso de forma saudável, acho que é o Marco Aurélio, né? O estoicismo está muito eslopado, né, ultimamente, mas pensar no Marco Aurélio como a grande figura que, pô, o cara era imperador de Roma, do maior império do mundo. Todo dia o cara tomava decisões que mudavam a vida para melhor e para pior
de milhões de pessoas. E ele manteve um diário pessoal durante toda a vida que virou o livro Meditações, né? E esse livro, ele mostra muito Marco Aurélio em conflito com ele mesmo, e ele sempre analisando as próprias ações, racionalizando e aplicando na prática diariamente aquilo que ele refletiu nos dias anteriores. E é um trabalho eternamente em progresso. Eu acho que isso talvez seja a maneira mais saudável de você lidar com essas angústias do dia a dia. Bom, você olha esses exemplos todos e você vê, pô, tragédia é muito comum, né? É muito mais comum do que a pessoa se dar bem, quando você começa a pensar, refletir sobre isso. Mas qual final não é trágico, né? Então, será que um final mais trágico é você viver uma vida curta, mas extremamente significativa, e você não se arrepender de nada? Ou você viver uma vida longa, na qual você fica boiando igual cocô na água, na maior parte do tempo, termina seus dias numa cama de hospital, com um tubo saindo de todos os orifícios, a família já está afada de trocar suas fraldas, cuidar das suas feridas, e você falece ligado em drogas vasoativas e sedativos. Será que isso é muito melhor do que você passar uma vida significativa, só que um pouco mais curta? Mas isso é uma coisa a se pensar, né? E eu tô cada vez mais pendendo a preferir qualidade do que quantidade, né? Aquilo que o Guénon fala. E você acha que alguma dessas pessoas trocaria a tragédia que eles tiveram, a vida trágica que eles tiveram, talvez o Hamlet só, pela vida que eles largaram, pela vida que eles abandonaram? Eu tenho certeza que não. Então, se você pegar todos esses caras, eles têm alta consciência reflexiva, né? Eles têm baixa tolerância à falsidade e eles têm dificuldade de adaptação automática. E eu divido com eles algumas dessas coisas em parte e algumas delas em total acordo. E é uma coisa que a gente, bom, eu pelo menos, né, quando fui ler a Ilíada, eu vi o Aquiles com aquele dilema dele, quando Tétis vai relembrando de como foi no momento que Aquiles estava lá em Ftia, e eu ficava ponderando quando eu lia a Ilíada, o que eu faria se eu fosse o Aquiles, né? Se eu ficaria em Ftia e teria uma vida longa com os meus netos, etc., mas seria esquecido, ou se eu fosse a Troia, morrer jovem de forma trágica e ser imortalizado, fosse melhor. E eu acho que eu faria a mesma escolha do Aquiles, apesar de que, se você for ler a Odisseia, o Odisseu encontra o fantasma do Aquiles no submundo, né? Ele encontra o fantasma do Aquiles e ele fala, pô, ele descobre que o Aquiles virou rei no submundo, rei dos mortos, né? Ele fala, pô, Aquiles, você deve estar super bem aqui, né? Você deve estar super feliz de você ser o rei dos mortos, você é famoso lá em cima, tal. Todos só falam de você, é um ícone grego agora, você será famoso eternamente. E o Aquiles fala basicamente que era melhor ele ser um escravo fazendeiro na Grécia, na família mais pobre do pior lorde, só que vivo, do que você ser um fantasma morto, mas sendo rei, né? Então é uma coisa que você deve ponderar também, né? O próprio Aquiles, ele tem uma certa dualidade em relação à própria escolha dele. Então, eu acho que nunca vai existir uma resposta certa sobre o que fazer. Nunca vai existir algo que você vai se sentir plenamente contemplado no final. Você sempre vai achar que você poderia ter feito algo de forma melhor. Mas talvez viver de forma contente com o que você escolheu e tentando todo dia refletir sobre aquilo que você está fazendo e tentar melhorar e entrar em consonância com aquilo que você entende como sendo a sua essência, a sua ontologia, talvez seja o mais correto. Então, mesmo o Odisseu, ele também não se arrependeu da própria jornada, né? Então, você vê durante a Odisseia, em vários momentos, ele posterga o próprio retorno para experienciar coisas que ele não poderia sendo só um rei normal em Ítaca. Então ele fica lá amarrado ao mastro do navio para experienciar o canto das sereias. Ele cede aos encantos da Circe, fica na ilha da Circe lá durante anos, né? Como seu cônjuge ali, como seu amante. E aí no final ele se arrepende e decide voltar para Penélope. Mas ele sempre tá nessa de desafiar os limites dele e tal. E eu acho que ele se arrepende no final, sim, de não ter voltado antes, porque ele poderia ter tomado passos, tal, até, ainda mais depois que ele vê tudo que aconteceu com Telêmaco, com Penélope e tudo que aconteceu com o próprio reino dele, que foi depletado pelos pretendentes à mão, né, da Penélope, né, que é a esposa dele. E eu acho que ele se arrepende, mas ao mesmo tempo eu duvido que se ele pudesse voltar e não experienciar tudo que ele experienciou,
ele faria, porque ele até o final ele tá sempre querendo viver mais, entendeu? Isso é profundamente inspirador, o cara que sempre tá querendo viver, sabe? O cara que não se contenta com o pouco, o cara que não se contenta com o comum, o ordinário. Isso me fascina muito. E eu acho que muito do que eu fiz vai de encontro a isso também, entendeu? Então, basicamente, resumindo, esse vai ser o mote do nosso programa, vai ser conversar sobre coisas da vida, sobre minhas reflexões, minhas elucubrações. Eu sei que às vezes eu posso dar uma fragmentada no meu raciocínio, mas eu sempre vou tentar voltar para a linha inicial. Esse foi o mais aberto de todos, porque foi uma coisa meio inicial, etc. Nos próximos eu vou usar bastante coisa meio que está sendo falado no momento, que está na mídia, em voga, tal, etc, para trazer discussões um pouco mais elevadas, fazer paralelos mitológicos, literários para vocês sobre o pouco que eu sei, trazer algumas pessoas, alguns amigos que são muito mais inteligentes do que eu para me auxiliarem nisso também, acho que vai ser interessante e acho que vai ser uma jornada muito legal que todo mundo vai curtir bastante. Então, em suma, né, acho que essa fome anímica, essa fome de alma que eu tenho e que muitos grandes homens e vocês também têm e personagens literários, é muito comum, né? Essa distócia entre sua realidade, aquilo que você admira, aquilo que você gosta, aquilo que você quer pra você. Isso é bom, isso é o que te faz crescer, é o que te faz objetivar alguma coisa, é o que te faz sair da normalidade, da preguiça, da mundanidade, né? É aquilo mais natural que existe, né? Então, você abandonar o potencial, você consumir algo para se tornar mais, né? A voracidade da natureza, né? A destruição para a construção. Isso tudo é muito belo, né? Ao mesmo tempo que é meio trágico e medonho, é belo pra caramba, cara. E quando você entende e começa a tentar integrar isso, você sente uma pulsão, uma coisa boa, assim, sabe? Por mais que você saiba que tudo vai ter um dia eu vou morrer, vocês todos também, é, você consegue entender que a vida ela tem muito valor, há muito a ser feito aqui, sabe? E eu acho que esse é só o começo de algo muito legal. E você? Você se sente assim? Já passou por algo similar? Quer recomendar alguma leitura, filme? Pode me contar aí. Obrigado e até a próxima.